Naquela tarde de 23 de maio de 2010, Mércia Nakashima parecia apenas viver mais um domingo comum. Uma mulher jovem, advogada, dedicada, conhecida por ser reservada e extremamente cuidadosa com seus compromissos. Mas ninguém imaginava que, naquela noite, algo aconteceria e mudaria o rumo da vida de toda uma família, e marcaria para sempre o país como um dos casos mais complexos e intrigantes da história criminal brasileira. Por volta das 18 horas, Mércia saiu da casa da avó em Guarulhos e dirigiu seu Honda Fit prata rumo à sua própria residência. Tudo parecia normal. Ela estava tranquila, de boa aparência, sem demonstrar qualquer preocupação. Mas esse seria o último registro visual de sua rotina. Horas depois, algo estranhíssimo acontece. A família tenta contato, mensagens são enviadas, ligações são feitas, e todas caem direto na caixa postal. Um silêncio frio começa a se instalar. Mércia jamais desligava o celular. Jamais ficava incomunicável. Aquilo era um sinal. O relógio marcava 23 horas quando o celular de Mércia, misteriosamente, realiza uma chamada de volta para um parente. A ligação dura poucos segundos. Do outro lado da linha, apenas um som, água ao fundo. Nenhuma fala. Nenhum pedido de ajuda. Apenas um ruído contínuo, como se alguém estivesse próximo a um lago, um rio ou submerso. A família entra em desespero. A madrugada inteira é tomada por ligações, tentativas, buscas improvisadas. Nada. Nenhuma resposta. No dia seguinte, segunda-feira, Mércia não aparece para trabalhar. E isso não era apenas incomum, era impossível. Ela nunca, jamais, faltava sem avisar. A polícia é acionada. Ainda não havia corpo. Não havia carro. Não havia sinal concreto de crime. Mas havia algo que mudaria tudo. Um nome, já conhecido pela família, surgia entre os sussurros. Maísa, procurem o Misael. Misael Bispo de Souza, ex-namorado, policial militar e advogado. Um homem que nos bastidores, segundo pessoas próximas, não aceitava o fim do relacionamento. Um homem treinado, estratégico, controlador, e que, segundo relatos posteriores, vigiava Mércia constantemente. Dias se passam. Nenhuma pista. Nenhum sinal de luta. Nenhum vestígio material. São 10, 15, 20 dias sem qualquer avanço significativo. Até que, finalmente, um jovem morador de Nazaré Paulista alerta a polícia sobre algo estranho no reservatório local, um veículo submerso. E quando os mergulhadores conseguem retirar o carro da água, o país inteiro fica em choque. Dentro, ainda presa ao cinto de segurança, está Mércia Nakashima. A pergunta que ecoa naquele momento é brutal. O que realmente aconteceu naquela noite? Ter sido encontrada dentro do carro, submersa, indicava apenas uma coisa: aquilo não foi um acidente. Houve ação humana. Houve planejamento. E, enquanto o Brasil assistia tudo pela TV, um nome começava a ganhar cada vez mais força. Misael. Ele nega tudo. Diz que não esteve com Mércia, não a viu, não a seguiu, não fez nada. Um discurso impecável, até que a perícia entra em cena. Pegadas, rastros, triangulação de celular, depoimentos contraditórios. E então, como um castelo de cartas, a versão de Misael começa a ruir. O caso Mércia deixaria de ser apenas um desaparecimento. Agora era uma caçada. E as próximas horas revelariam detalhes tão sombrios, tão frios, que até hoje fazem esse caso ser lembrado como um dos crimes mais calculados já cometidos no Brasil. Com o corpo de Mércia encontrado dentro do próprio carro, submerso no reservatório de Nazaré Paulista, a investigação finalmente deixa de ser apenas um desaparecimento misterioso e passa a ser oficialmente tratada como homicídio. O país acompanha cada atualização com ansiedade, e a polícia, agora, volta seus olhos para quem já aparecia como principal suspeito desde o início, Misael Bispo de Souza. Logo nos primeiros depoimentos, Misael parecia seguro. Ele repetia a mesma frase: "Eu não encontrei a Mércia naquele dia." Mas era justamente isso que levantava ainda mais suspeitas. Ele parecia se defender com força demais, rápido demais, antes mesmo de ser pressionado. A perícia começa pelos dados do celular. E ali surge a primeira grande contradição. Apesar de negar ter saído de casa na noite do desaparecimento, o celular de Misael trafegou exatamente pela região onde Mércia foi vista pela última vez. Não era coincidência. Os registros eram claros.
Pontos de localização, torres de telefonia, horários, tudo coincidia com o deslocamento de Mércia. Mas isso era só o começo. Quando a polícia volta ao condomínio onde ela vivia, encontra câmeras que registram o carro de Misael dando voltas pela região, em horários críticos. Ele aparece circulando de forma insistente, quase como um predador à espreita. O comportamento dele era tão minucioso que a polícia concluiu: ele estava monitorando Mércia. Dias depois, surgem testemunhas. Pessoas que, inicialmente com medo, começam a falar. Uma delas, de forma indireta, sugere que Misael teria procurado ajuda para dar um susto em alguém. Outra afirma ter visto um homem, parecido com o ex-policial, em áreas próximas ao reservatório naquela mesma noite. A cada detalhe, o cerco apertava. Mas há um ponto crucial na investigação: a ligação misteriosa feita do celular de Mércia, durante a noite do desaparecimento, e que só transmitia sons de água. A polícia percebe que o local onde o carro foi encontrado bate exatamente com o tipo de eco, ruído e comportamento sonoro captado durante a chamada. Em outras palavras, Mércia ligou, ou teve o celular acionado, enquanto já estava sendo jogada na represa. E isso muda completamente a dinâmica do crime. Não era apenas um assassinato. Era um assassinato planejado, calculado, executado com frieza e precisão. Enquanto isso, Misael começa a apresentar um comportamento típico de alguém que tenta controlar a narrativa, concede entrevistas, tenta manipular a opinião pública, diz estar sendo perseguido injustamente. Mas a frieza dele é tão evidente que desperta repulsa até mesmo nos telespectadores que acompanhavam o caso pela televisão. Ele não demonstra emoção. Não há tristeza. Não há indignação real. Nem mesmo quando fala sobre Mércia. Parece que cada frase é medida, roteirizada. A polícia, então, decide aprofundar o histórico do relacionamento entre eles. E descobre algo crucial. Misael não aceitava o fim. Colegas de trabalho de Mércia relatam que ela falava sobre o medo que tinha do ex. Vizinhos contam que o viam rondando o prédio. Familiares revelam mensagens e atitudes que indicavam controle, possessividade e comportamento obsessivo. Com isso, uma nova figura entra na investigação: Evandro Bezerra, vigilante de um condomínio onde Misael trabalhava como advogado. Evandro começa negando envolvimento. Depois muda detalhes da versão. Depois muda de novo. Até que, pressionado, apresenta uma história tão incoerente que só reforça a suspeita de que ele poderia ter sido usado como peça auxiliar por Misael. Para a polícia, o cenário começa a ganhar forma. Item Misael monitorou Mércia. Item interceptou a advogada quando ela estava sozinha. Item retirou-a do carro de alguma forma. Item dirigiu até Nazaré Paulista. Item atirou nela, algo que só seria confirmado pela perícia depois. Item jogou o carro com ela ainda presa ao cinto. E tudo isso teria sido feito com ajuda. A frieza do plano chocou até os investigadores mais experientes. Não havia sinais de improviso. Pelo contrário, parecia um roteiro detalhado, calculado passo a passo, como se ele tivesse estudado o terreno, as rotas e o horário perfeito. Enquanto isso, a família de Mércia tenta lidar com o luto e com o óbvio: o assassino estava livre, aparecendo na TV e afirmando inocência, enquanto Mércia era enterrada. O país exigia respostas. E então, finalmente, a perícia revela algo que destrói completamente o álibi de Misael. A arma usada para matar Mércia era compatível com pistolas de uso exclusivo da polícia militar, justamente o tipo de arma que Misael usou durante toda sua carreira. O caso, que já estava sombrio, agora ganhava um elemento ainda mais brutal. A vítima foi atingida antes de afundar. Ela não morreu afogada. Ela foi executada. E a partir desse momento, o caso Mércia Nakashima deixa de ser apenas uma tragédia. Passa a ser um divisor de águas na história criminal do país. Com a perícia confirmando que Mércia foi baleada antes de ser jogada na represa, o caso dava uma guinada brutal. A hipótese de acidente era descartada. A de suicídio, impossível. Restava apenas uma verdade: ela havia sido assassinada, e tudo apontava para um único responsável. Mas ainda faltava algo: como o crime realmente aconteceu? E a resposta começaria a surgir através de uma peça fundamental: o depoimento de Evandro Bezerra Silva, o vigilante que trabalhava no mesmo local que Misael. Evandro, inicialmente, tentou negar envolvimento.
Porém, a polícia já tinha provas suficientes de que ele estava mentindo. Testemunhas afirmavam tê-lo visto com Misael na noite do desaparecimento. Seus passos durante aquele dia não coincidiam com seus relatos. E pior, o celular dele também trafegou por regiões próximas às de Misael. Quando confrontado, Evandro entra em contradições gritantes. Primeiro diz que estava em casa. Depois que viu Misael rapidamente. Depois nega de novo. A cada pergunta, a história mudava. Era como se estivesse tentando ocultar algo, e falhando. Então, pressionado, ele finalmente revela uma versão que muda completamente o cenário. Evandro afirma que Misael pediu sua ajuda, dizendo que precisava resolver um problema com a ex. Ele alega que não sabia o que realmente aconteceria, mas admite ter ido com Misael até um ponto próximo ao local onde Mércia foi atacada. Ele descreve Misael como alguém muito calmo, muito certo do que estava fazendo. Frieza absoluta. Evandro conta que, em determinado momento, viu Misael rendendo Mércia, tirando-a do carro e a levando para outro veículo, o mesmo que seria visto mais tarde em câmeras circulando perto do condomínio dela. Em sua versão, Evandro teria ficado distante, observando apenas parte da ação. Mas a polícia duvida. Seu depoimento parecia cuidadosamente calibrado para incriminar Misael e, ao mesmo tempo, tentar poupá-lo de responsabilidade direta. Mesmo assim, seu relato trazia peças importantes. Item que não foi um ataque repentino, mas algo planejado. Item que Misael estava armado. Item que houve deslocamento para regiões isoladas antes da chegada à represa. A polícia cruza os dados com um laudo jurídico e ambiental. E descobre algo surpreendente. A marca de pneu encontrada na estrada de terra próxima à represa coincidia com o tipo de pneu usado no carro de Misael. Não era coincidência. Era evidência material. E então, surge um detalhe macabro. A perícia encontra um pequeno fragmento de metal, deformado pelo impacto, preso na lataria interna do Honda Fit de Mércia. Era o projétil que atingiu a advogada antes de seu corpo ser submerso. O laudo balístico indica que o tiro foi disparado de uma arma calibre .380, o mesmo tipo de arma que Misael tinha acesso enquanto policial militar. Nesse ponto, a imprensa já tratava Misael como o principal suspeito. A população clamava por prisão imediata. Mas a lei exigia mais. Era preciso construir um caso tão sólido que resistisse a qualquer questionamento jurídico. E isso viria através de algo que Misael jamais imaginou, um erro cometido durante sua tentativa de criar um álibi perfeito. A triangulação telefônica mostra que, enquanto dizia estar em casa, o sinal do celular dele se deslocava na mesma rota percorrida por Mércia. Torre por torre, minuto por minuto. E um detalhe derruba tudo. Um dos celulares conectou-se brevemente a uma antena que só poderia ser captada dentro da área da represa, onde o carro foi encontrado depois. Era impossível negar. Ou o celular tinha ido sozinho até lá. Ou o próprio Misael estava no local no exato momento em que Mércia foi jogada na água. A partir daí, investigadores reconstruíram o crime como um quebra-cabeça. Item Misael segue Mércia após ela sair da casa da avó. Item a intercepta em algum ponto isolado. Item a ameaça, rendição e controle da vítima. Item ele dirige até Nazaré Paulista. Item dispara contra Mércia, possivelmente enquanto ela tentava fugir. Item a coloca de volta no carro. Item empurra o veículo pela ribanceira até cair na represa. Item e vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas havia ainda uma última pergunta no ar. Por que Mércia ligaria para um parente naquele momento crítico? A perícia indica duas possibilidades. Ela tentou ligar desesperadamente enquanto era atacada. O celular foi acionado no impacto com a água ou durante a tentativa de Misael de se livrar do aparelho. Mas, independentemente da causa, a ligação acidental acabou se tornando uma das provas mais importantes, um registro sonoro do cenário exato onde ela morreu. A essa altura, Misael percebe que as evidências se acumulam. Ele começa a evitar jornalistas, recusa entrevistas, passa a agir de forma cada vez mais nervosa. Evandro também começa a demonstrar medo, sabendo que seu envolvimento, direto ou indireto, já era inevitável. E pela primeira vez desde o início do caso, a polícia afirma publicamente: Mércia Nakashima foi assassinada. E Misael Bispo é o principal suspeito. A partir daí, uma corrida jurídica e policial se inicia.
O país inteiro acompanha. E Misael, encurralado, toma a decisão mais previsível e mais reveladora. Ele foge. Com o cerco policial se fechando e as provas se acumulando com força irrefutável, Misael Bispo percebe que sua versão já não sustentava mais nada. As evidências materiais, a triangulação telefônica, o depoimento de Evandro, a perícia balística e a reconstituição dos passos da vítima formavam uma linha clara, direta e precisa. Ele esteve com Mércia. Ele a rendeu. Ele a feriu. Ele a matou. E, diante disso, Misael toma uma decisão que só reforça sua culpa. Ele desaparece. Não atende ligações. Não aparece em seu escritório. Não responde aos advogados. Nem mesmo familiares conseguem contato. O ex-policial militar, experiente, conhecedor de estratégias de fuga, simplesmente some. Durante dias, não há rastro. Não há sinal. Nada. A imprensa explode. O nome dele domina manchetes, telejornais, debates, entrevistas. A opinião pública exige justiça. Grupos pressionam o Ministério Público. E a polícia intensifica a caçada. Evandro, o vigilante, também tenta se afastar do caso. Mas, ao contrário de Misael, não tem estrutura para desaparecer. Ele é encontrado primeiro. Nervoso, contraditório, sem dinheiro, sem preparo. Acaba preso preventivamente enquanto o processo avança. Dias depois, surge a notícia que o país aguardava. Misael Bispo é localizado em uma casa no interior de São Paulo. Ele não reage. Não tenta fugir. Não demonstra emoção. É levado para a delegacia com a mesma frieza que demonstrou durante todo o caso. Na cadeia, adota a postura de vítima. Afirma que está sendo perseguido, distorcido, injustiçado, mesmo diante de provas esmagadoras. Para a polícia, isso era apenas confirmação adicional do padrão psicológico observado desde o início: controle, manipulação, narcisismo e ausência profunda de empatia. Evandro, em seu desespero, tenta mudar a versão mais uma vez. Agora acusa Misael de tê-lo usado como isca, como testemunha conveniente, como marionete. Diz que tem medo dele. Que Misael, por ser ex-policial, teria poder demais. Mas já é tarde. Evandro não consegue se desvincular. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta denúncia formal. Duplo homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A partir daí, começa uma das fases mais complexas, o julgamento. O caso atrai a atenção de todo o Brasil. Salas lotadas, equipes de TV, especialistas em direito criminal analisando cada detalhe. A defesa de Misael tenta explorar falhas processuais. Diz que as provas são circunstanciais. Tenta atacar testemunhas. Tenta questionar a triangulação telefônica. Mas nada é suficiente. A promotoria constrói um caso cirúrgico. Item Misael não aceitou o fim do relacionamento. Item passou a perseguir Mércia. Item rondava seu condomínio. Item tinha comportamento controlador e obsessivo. Item esteve no mesmo local que ela em todas as etapas críticas do crime. Item tinha arma compatível com o projétil. Item tinha motivação emocional, oportunidade e conhecimento técnico. O júri popular fica atento. A cada evidência apresentada, a figura de Misael parece menos inocente e mais predatória. Quando chega a reconstituição dos últimos momentos de Mércia, o tiro, o empurrão do carro, a ligação com ruído de água ao fundo, o silêncio toma conta da sala. Julgamento demora horas. Os jurados analisam documentos, depoimentos, vídeos, laudos, rotações telefônicas. Não há dúvida. Não há brecha. Não há contradição. E então, finalmente, o veredicto. Misael Bispo é condenado a 20 anos de prisão. Evandro Bezerra, cúmplice, recebe pena de 18 anos. A sentença repercute em todo o país. Mas, para a família de Mércia, não existe vitória. Apenas o alívio amargo de um desfecho necessário. Uma jovem advogada, cheia de sonhos, carreira brilhante e futuro promissor, teve sua vida interrompida por alguém que ela tentou deixar no passado. O caso Mércia Nakashima se torna símbolo nacional de crime passional com planejamento frio, e levanta discussões sobre item relacionamentos abusivos, item controle psicológico, item perseguição pós-término,
Item abuso de autoridade. Item e a importância de denúncias precoces. Hoje, o caso lembrado não apenas pela brutalidade do crime, mas pelos sinais que, se tivessem sido interpretados a tempo, talvez pudessem ter salvado Mércia. Um detalhe doloroso permanece marcado na memória coletiva. Quando Mércia, aprisionada dentro de seu carro, submersa na escuridão da represa, teve seu último contato com o mundo, ainda que sem voz, ainda que sem poder pedir socorro, aquela ligação perdida ecoou como um grito silencioso. Um sinal que o tempo jamais apagará. O caso acabou, os culpados foram punidos. Mas a história continua ecoando. E o nome dela permanece vivo, como símbolo e memória. Mércia Nakashima. Justiça feita. Nunca esquecida.